galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do Bíblia John. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. O Bíblia John é o apelido dado a um assassino em série não identificado que se acredita ter assassinado 3 jovens mulheres em Glasgow, que fica na Escócia, entre 1968 e 1969. Patricia Docker, Jemima McDonald e Ellen Puttock foram assassinadas em Glasgow no final da década de 60. Seus nomes se tornaram sinônimos de Bíblia John, o homem considerado responsável pelos 3 assassinatos. A jornalista Audrey Gillan reavalia o caso para descobrir quem eram essas mulheres e contar suas histórias esquecidas. Cada uma das jovens tinham saído para uma noite no Barrowland Bowler, em Glasgow, deixando seus filhos aos cuidados de familiares em casa. Elas nunca mais voltaram para eles. Todas foram estranguladas e seus corpos foram jogados a uma curta distância de onde moravam. De repente, surgiu o medo de que um assassino em série estivesse à solta, atacando mulheres na beira da pista de dança. A busca pelo assassino levou à maior caçada humana da Escócia e ele ficou conhecido como João da Bíblia depois que uma testemunha disse que ele havia citado as escrituras. Como jovem jornalista na década de 90, cometi o erro de relegar Patricia, Jemima e Ellen a uma mera nota de rodopé numa história sobre esse monstro, Bíblia John. Um monstro que nunca foi capturado, apesar de décadas de especulação sobre a sua identidade. Relatei os fatos básicos deste caso, mas também repeti os erros. Os principais, que todas as 3 mulheres foram abusadas, e os menores, como errar a idade de Jemima e a grafia de seu sobrenome. E eu simplesmente presumi que elas eram vítimas de um assassino em série. Mas recentemente desenterrei as anotações originais do caso policial que eu havia guardado, mas nunca publicado, desde que as recebi em 96. O choque que senti foi visceral. Os detetives descreveram essas mulheres como altamente promíscuas, apreciadoras da companhia masculina e que gostavam da atenção dos homens. Era misoginia descarada. Essas vítimas de assassinato estavam sendo julgadas e aparentemente culpadas pelo que lhes aconteceu, simplesmente pelo fato delas terem saído para dançar, talvez gostado de beber e possivelmente de flertar com homens. Então, decidi retomar o caso e contar as histórias de Patricia, Jemima e Ellen da maneira correta por meio de um podcast. Patricia Charlotte Wilson Docker, de 25 anos. A Patricia, ela era filha de John Wilson, um engenheiro eletrônico da Força Aérea Real, e de sua esposa Pauline. Eu pensava que ela fosse uma garota da classe trabalhadora de Glasgow que sempre tivesse vivido na cidade, mas não era. Quando criança, ela morou em Gloucestershire por um tempo e em agosto de 53 ela embarcou no navio de transporte de tropas em Piri-Owell da PO com a sua mãe. Elas estavam a caminho de Singapura, onde o tenente aviador Wilson estava estacionado.
Posteriormente, a família se mudou para uma casa grande em Glasgow. A Patrícia, ela tinha 19 anos quando ela se casou com o Alexander Docker, um sargento da Força Aérea Real Britânica. Eles tiveram um filho, o Sandy, e a família morava junto a Chipre, onde a unidade de Alex estava baseada. Eles tinham uma babá, a Ianola, que descreveu a Patrícia como uma senhora muito simpática. Ela sempre se vestia muito bem. A babá a descreveu como o tipo de pessoa que usava saias, blusas e um terno. A babá relembrou as viagens à praia com a pequena Sandy e como ela e Patrícia adoravam assistir os programas de TV Dr. Kildare. Ambas queriam ser enfermeiras, disse ela. Mas o casamento do casal estava em crise. Após a transferência para Chipre, o casal se separou. Em abril de 1967, Patrícia voltou para Glasgow, onde se tornou auxiliar de enfermagem, trabalhando no turno da noite e dividindo seus turnos e os cuidados com o filho de 4 anos com a sua mãe. Uma vez por semana, Patrícia tirava uma folga dessas responsabilidades e ia dançar. O relatório policial sobre a morte dela foi escrito com a mesma linguagem preconceituosa e misógina que foi usada para descrever todas as 3 mulheres. O texto diz que ela parece gostar da companhia de homens e a descreve como filha única e aparentemente bastante mimada. Há poucos detalhes sobre o que aconteceu durante sua última noite fora, depois de deixar o apartamento que ela dividia com os pais e o filho na área de Lasgizide, na cidade. Ela vestia um vestido de tricô cor mostarda e um casaco de lã com gola de pele azul. Quando seu corpo foi encontrado perto da porta de uma garagem em uma rua residencial, suas roupas haviam desaparecido. Hoje em dia, o seu filho é conhecido como Alex. Sua vida foi virada de cabeça para baixo quando a sua mãe foi assassinada. Ele foi levado de Glasgow pelo pai, que agora estava lotado na RAF de Billy e tinha uma nova companheira. Alex e eu trocamos e-mails e então ele concordou em escrever um ensaio eloquente e emocionante para o podcast. Ele disse que o apartamento em Glasgow era um prédio de 2 andares situado acima de uma fileira de lojas. Não me lembro muito do apartamento em si, mas me lembro da hora do banho. Era sempre na pia da cozinha e acho que devia gostar desses momentos porque tenho uma lembrança muito nítida deles. Quase consigo visualizar o rosto sorridente da minha mãe, mas os detalhes estão muito desfocados. Não há uma imagem nítida. Não consigo visualizar em minha mente um rosto, em qualquer situação, nem o de ninguém daquela época. Sua presença é fortemente sentida, mas a sua forma física é indistinta. As poucas fotografias de Patrícia que possuo apenas evocam uma vaga sensação de reconhecimento, quando muito. Alex nunca tinha voltado à cidade onde nasceu, mas conforme o podcast se aproximava do fim, ele concordou em me encontrar em Glasgow. Fomos a Lancide. Ele me disse: de certa forma, tudo isso é como uma pequena caixa dentro da minha mente com a etiqueta "não abra". E dentro dessa caixa há 2 coisas que realmente me preocupam. É o horror da morte da minha mãe, minha imaginação indo a lugares onde eu preferia não ir, os últimos momentos da vida da minha mãe e o que os seus pensamentos devem ter passado. Saber que eu estava a poucos metros de onde isso aconteceu me deixa muito angustiado. E a outra coisa são os meus avós, cuja vida ficou devastada imediatamente após esse acontecimento. Eles perderam repetidamente sua única filha, que era muito amada, e depois em seguida a mim, o seu neto, poucos dias depois.
Da minha parte, este podcast me devolveu ela de certa forma e me devolveu parte da minha identidade. Jemima Ramsey Gibson McDonald, de 31 anos. A Jemima, ela era a mulher sobre quem eu menos sabia. Na noite em que morreu, ela estava vestida com uma blusa de babados e um vestido de avental. Foi encontrada pela irmã caída em um prédio abandonado ao lado do apartamento que dividia com os 3 filhos. Mas a história da vida dela parecia ter desaparecido junto com o prédio de apartamentos. Eu sabia que ela adorava dançar e vinha de uma família grande, mas pouco mais que isso. A polícia informou que a sua filha mais velha, a Elizabeth, tinha então 11 anos. Seu pai era iugoslavo, segundo as anotações, e a Jemima também tinha 2 filhos, Andrei, de 8 anos, e Alan, de 7 anos, e o pai deles era caribenho. As anotações da polícia dizem: Jemima aparentava ser asseada tanto pessoalmente quanto em sua casa e as crianças recebiam bons cuidados. Eu queria saber o que aconteceu com aquelas crianças. Descobri que quando a Jemima foi morta, os assistentes sociais levaram a Elizabeth para um lar de acolhimento e seus irmãos para outro. No instante, eles estavam morando com a mãe, bem em frente à casa da tia, e no instante seguinte foram separados. Passei meses tentando encontrá-los, com medo de que o sistema de assistência social os tivesse destruído. Solicitei certidões de nascimento, montei árvores genealógicas e, por fim, descobri que os 2 meninos haviam mudado seu sobrenome, assim como o pai deles. Fiquei surpreso ao descobrir que Ainsley Bunny Motley estava vivo e morando nos arredores de Manchester. Ele conhecia Jemima como Mima, e embora tivesse se separado quando seus filhos eram muito pequenos, ele ainda falava dela com carinho. Eu consegui vê-la caminhando pela estrada e ela nunca costumava caminhar, sempre ficava pulando e saltitando, disse ele. Ela não hesitou em se apresentar e nos demos bem instantaneamente. Foi simples assim, ela sempre foi absolutamente impecável. Ela me deu 2 filhos adoráveis e eles têm sido um orgulho para mim e para ela. Um desses filhos, Alan, lembrou-se da vez em que sua mãe tirou seus 3 filhos da cama para assistirem à chegada do homem à lua. Ele veio me visitar em Glasgow com a sua esposa Norma e a sua filha Sammy, e juntos visitamos o túmulo de Jemima. Ele disse: nada foi explicado, bem, pelo menos não para mim. E é provavelmente por isso que você não pensa nisso e eu simplesmente sigo com a minha vida. E então, sabe, aconteceu uma coisa. Minha mãe morreu. No minuto seguinte, estávamos morando com meu pai. Mostrei a Alan o que a polícia havia escrito sobre a Jemima. As anotações indicavam que ela parecia gostar muito da companhia masculina. O relatório afirmava que ela havia frequentado o salão de dança Barrowland 3 noites seguidas na semana anterior ao seu assassinato e que recebia fundos públicos, além de pensão alimentícia dos pais de seus filhos. O Alan estava discretamente indignado. É como se ela não devesse ter a permissão para ter uma vida só porque era solteira e tinha filhos, disse ele. Alan enfatizou que sua mãe não havia simplesmente desaparecido e abandonado seus filhos. Nós éramos bem cuidados, porque tínhamos uma família ao lado. Suponho que, como a qualquer pai ou mãe solteira, com 3 crianças agitadas correndo atrás de você o dia todo, você precisa de um momento de relaxamento. Se a família estiver disposta a cuidar deles enquanto ela estiver fora, não há nada de errado nisso. Ellen Goas Putok, de 29 anos. A Ellen, ela estava em Barrowland com a sua irmã mais velha, a Jean, na noite que culminou seu assassinato, e com uma testemunha crucial ainda viva, sua história sempre teve mais detalhes.
No entanto, ainda se sabia muito pouco sobre ela. Em 96, entrevistei a Jean e ela me contou que a sua irmã sempre se chamava Ellen e que era uma moça bonita e ela adorava dançar. No dia em que foram ao Barroland, a Ellen tinha ido à C&A e comprado um vestido preto com botões dourados na frente. A Jean disse que a irmã era alta, bem vestida e que o vestido novo era lindo. Ela usou na noite em que morreu, junto com um casaco de pele sintética com estampa de onça pintada. A Ellen, ela havia trabalhado em ônibus, sido comerciante de peles e apostadora. Quando um relacionamento amoroso terminou, ela foi morar com o irmão em Reading. Foi lá que ela conheceu seu marido, o George Putok, um cabo do Corpo Real de Sinais. Os dois, ambos com 23 anos, casaram-se em março de 64. O casal teve 2 filhos, David e Maicon, e quando o George foi enviado para a Alemanha, a sua família o seguiu. Mas a Ellen não gostou de lá e voltou a morar com a mãe na Warley Street, em Glasgow, em meados de março de 69. Descobri que o casamento do casal estava em crise e que a Ellen havia dito a George que tudo havia acabado. Ele viajou para a cidade em sua próxima licença do exército em 17 de outubro, na esperança de reconquistar o afeto da esposa, mas a Ellen disse que não o amava mais. O Jean estava no táxi com a Ellen e o homem com quem ela saiu do Barroland na noite do seu assassinato. Este é o homem que a polícia acredita tê-la matado. A Jean se lembrou de que ele citava pequenos trechos da Bíblia e afirmava se chamar John. Esses detalhes foram compilados pela mídia e assim nasceu o John da Bíblia. Mas a Jean achou que isso era uma distração. Se não estivéssemos falando sobre religião e futebol, isso não teria surgido, disse ela. Encontrei a prima de Ellen, a Margaret Wark, e a sua filha Elaine Patterson, que me contaram que a família ficou devastada após a morte de Ellen. Isso arruinou uma família inteira, na verdade, disse Elaine. George levou as crianças embora para a Inglaterra e então a velha Jeanne, mãe de Ellen, não só perdeu a filha, como também perdeu os netos. E a Jean perdeu uma irmã. A Jean me disse a mesma coisa. Minha mãe nunca superou isso. O corpo de Ellen foi deixado em um quintal a apenas 8 casas de distância do apartamento de sua mãe, no último andar. A investigação do caso Bíblia John tornou-se uma das maiores já realizadas pela polícia escocesa. Mais de 5.000 pessoas foram entrevistadas e a investigação contou com o uso inédito de um retrato falado do suspeito feito pela polícia. Mas ninguém foi preso. O corpo de um suspeito foi exumado após a reabertura do caso em 95, mas ele foi descartado depois que os testes não encontraram nenhuma ligação de DNA com os assassinatos. Já se passaram mais de 5 décadas desde que a Patrícia, a Jemima e a Ellen foram assassinadas. Os assassinatos deixaram um rastro de sofrimento, mas por meio de suas famílias, agora sabemos muito mais sobre essas 3 mulheres que adoravam dançar. E elas não são mais apenas uma nota de rodapé na história bíblica de João. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe para vocês um caso que envolve o assassinato de 3 moças. E é um caso sem solução até hoje. Já tem mais de décadas que esse caso aconteceu. E atualmente, nos dias de hoje, não temos uma solução para esse caso, um desfecho, identificação de quem seria o agressor que cometeu todos esses crimes contra essas 3 mulheres. E é um caso bastante triste porque não envolve só as meninas, que foram mortas, mas os familiares também. Então, tudo isso é bastante triste. E, infelizmente, o caso não tem solução. Espero muito que esse caso tenha solução o mais rápido possível
mas como o caso já tem muito tempo, não sei se ainda tem chances de resolver o caso, mas eu espero que sim. Mas então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo, vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, até o próximo vídeo. Beijos!